Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Quero apresentar aos irmãos para que vocês conheçam e saibam o que é o Ministério Apostólico de Voz da Palavra, qual a sua importância, qual a razão da sua existência, por que aqui nós estamos congregando, quando poderíamos nós estar em qualquer outro lugar. Então eu gostaria de apresentar aos irmãos o Ministério Apostólico de Voz da Palavra, demonstrando a razão da sua existência. Por que congregar aqui com esse nome ministerial, com tanta luta, com tanta dificuldade, quando poderíamos nós estar em qualquer outro lugar? Eu particularmente, eu nasci no lar evangélico, no lar da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e é uma igreja já consagrada, né, no Brasil, uma igreja tipicamente brasileira, do ponto de vista das nossas tradições, uma igreja já estabelecida, estabilizada, que não sofre aparentemente nenhum tipo de crises no âmbito da sua manutenção, da sua continuação. Por que não permanecer onde eu estava, né? Passei também por uma outra igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já fui adventista por algum tempo. Ali irmão Eunildo, irmã Jusileide, irmão Nivaldo, irmão Renero, irmão Paulo, as respectivas famílias, esposas, filhos, enfim, que também já estiveram na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja, institucionalmente falando, bem estabelecida, bem estruturada no Brasil e no mundo inteiro. Agora, por que não permanecer lá? É a pergunta que eu faço. Por que sair de uma igreja que, humanamente falando, já está estabelecida, estabilizada, já está pronta em todos os seus aspectos, não somente no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, em todo o mundo? Por que não permanecer? Talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, vocês também pela internet, também vieram de outros ministérios já estáveis. E eu digo que, do ponto de vista humano, bons ministérios. Do ponto de vista humano, estrutural, organizacional, político, econômico. Ou seja, é possível que todos nós aqui tenhamos vindo de algum lugar, saímos de algum lugar para estar aqui juntos. Então eu creio que isso deve ser compreendido na sua mais profunda verdade. Isso deve ser esclarecido para nós, para que isso gere em nós toda a força necessária para continuar lutando ou para desanimar e voltar para de onde nós viemos. Então eu quero, nesta manhã, apresentar de maneira rápida, tenho aqui talvez um pouco mais de 1h30, para poder falar aos irmãos acerca deste ministério. Até você mesmo que está chegando poderá compreender um pouco da nossa história e poderá saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, na condição, na qualidade de Ministério Apostólico de Voz da Palavra. Nosso ministério tem 16 anos de idade. Estamos, na verdade, na casa dos 17 anos. No sentido de que no mês de dezembro deste ano de 2016, nós fazemos 17 anos completos. Então nós temos 16 anos, já somos um certo adolescente, naquela fase de maturação, naquele momento de muito sangue, de muito vigor, de muita força e também de muitas indecisões, de muitos conflitos. É uma idade conflituosa. 16 anos não é apenas uma idade conflituosa para o jovem, a pessoa, mas ministerialmente nós estamos sentindo esses conflitos.
mas esses conflitos são bons. Na verdade, todos os conflitos eles são bons, porque se eles forem vistos da perspectiva correta, nós vamos perceber que eles nos ajudam sempre a avançar. Sempre que há crises, sempre que há conflitos, sempre que há embates, eles visam nos empurrar para uma condição superior, para uma condição melhor. E esses 16 anos eles foram marcados por alternância de momentos ministeriais. Posso dizer que nós passamos por 1, 2, 3. Nós estamos talvez numa terceira fase ministerial. Não acreditam que quando nós nascemos enquanto ministério, não quero contar o que precede o parto, quero apenas dizer da nossa vida, história ministerial. Quando nós nascemos, não acreditam que nós dávamos muita ênfase, por exemplo, aos dons do Espírito Santo, sobretudo no dom de línguas. Irmãos, acreditam nisso? Que quando nós nascemos no primeiro ano, nós dávamos ênfase, nós buscávamos e nós procedíamos como quem desejava muito essa experiência. Nós íamos para os montes, nós fazíamos vigílias. Engraçado que nessa primeira. A irmã lembra você dessa fase? Você não recebeu nada, né? Você, né? Tadinho da moça. Ela queria tanto, mas queria tanto. Eu não sei como ela não desanimou e não mudou de igreja, mas queria tanto. Eu me lembro que a Rosirene queria muito, não sei se ainda quer, mas queria muito. Os irmãos acreditam que nessa primeira fase do nosso ministério, nós dávamos muita ênfase à libertação das pessoas. Fazíamos reunião de libertação, estilo campanha que os irmãos já conhecem. Lógico, não havia nenhum fator barganha, dinheiro não envolvia, e também não envolvia aquelas coisas todas que eles usam, aquele mecanismo de sincretismo religioso. Mas nós fazíamos uma reunião na sexta-feira, porque na sexta-feira, não me pergunte que eu não sei, mas era na sexta-feira, com oração, as pessoas vinham à frente, nós impunhamos as mãos, as pessoas caíram endemoniadas e nós expulsávamos o demônio. Na outra sexta-feira a pessoa caía de novo, a mesma pessoa caía de novo. E na outra sexta-feira, novamente, caía outra vez. O demônio saía, ficava ali do ladinho e voltava, se é que era demônio. Mas foi uma fase muito boa, porque nós precisávamos disso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, e sobretudo no capítulo 13, ele explica que essa fase é a fase da infância. E olha que uma criança que não tem infância, que ela salva essa fase, ela vai ter problemas no futuro. Então é importante saber. E eu particularmente, eu posso falar que como eu nasci num lar pentecostal, eu tive as experiências do meu pentecostal, as experiências espirituais, os dons espirituais, como as tive também no início do nosso ministério. Então eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu estou dizendo do que disseram, do que viveram, não. Estou dizendo do que eu vivi e do que nós vivemos ministerialmente. Foi uma fase que nós dávamos muita ênfase ao aspecto organizacional da igreja, como que tentando estabelecer um tipo de ministério cujo governo fosse perfeito. Ou seja, nós dávamos ênfase à questão do presbitério. Discutimos esses méritos e também a respeito da questão local, a igreja no seu aspecto local. Estávamos preocupados se porventura a igreja tinha a sua restrição à sua cidade, ou se ela podia ser maior do que a cidade. Então, com tudo isso, eu quero dizer para os irmãos que essas nossas preocupações, todas, da primeira fase, foram preocupações, digamos assim, justificáveis em razão da nossa ansiedade e da nossa ânsia de praticar e de buscar a verdade. Nunca deixamos a Escritura de lado para proceder de um modo ou de outro, mas sempre procurando pela Escritura fundamentar nossas práticas. De sorte que, na medida em que nós íamos descobrindo os nossos equívocos quanto ao nosso entendimento, na medida que o Espírito Santo nos iluminava, mostrando que aquele aspecto, que aquela busca, que aquela suposta verdade não era daquele modo, nós fomos o quê? Abandonando. E isso é legítimo para todo ser vivo. Todo ser vivo está em constante evolução. Não me refiro à evolução de Darwin, tá? Estou me referindo à evolução intelectual,
à evolução emocional, à maturidade, ao crescimento natural ou do homem integral que ele vai sofrendo na medida que ele vai crescendo. Então, somente aqueles que não estão vivos é que não sofrem mudanças. Bem, se bem que há muitas pessoas hoje em dia, com 60 anos de idade, que tem mais de 30 anos que não modificou nada. A pessoa que está de fato velha, ela está velha, envelhecida, porque o velho não é aquele que tem muita idade. O velho é aquele que não cresce, que não muda, porque o ser humano tem a capacidade de sofrer mudanças constantes e renovação constante, na medida que ele vai avançando e compreendendo o mundo, compreendendo a Deus, compreendendo a si mesmo, compreendendo o outro, compreendendo a Escritura, ele vai mudando, ele vai sofrendo mudanças e vai, portanto, se renovando. Então, os verdadeiros velhos são aqueles que param no tempo, eles se fossilizam e ficam depois, talvez, com 40 anos de idade, mas com a mesma estrutura mental de 20 anos atrás. Não cresceram. Então é normal que, se o nosso ministério estava vivo, como está até hoje, ele então sofra mudanças. Passamos da fase inicial em que nós buscávamos as questões que não tinham de fato uma importância real, e entramos numa segunda fase, a fase de compreender a Escritura do ponto de vista teológico. Nós gastamos aí bastante tempo, muitos anos, inclusive, uma fase longa, até que nós conseguíssemos estruturar todo o pensamento teológico do Novo Testamento à luz das epístolas. Para tanto, nós fizemos simpósios, fizemos seminários, nós fizemos conferências temáticas tratando de temas teológicos de fato, como salvação eterna, o reino de Deus, ou que seja a segunda vinda de Cristo. Falamos sobre eleição e predestinação à luz da Bíblia, sobre o Antigo e Novo Testamento na conferência Aldrivério Vinho Novo. Ou seja, buscamos muitos temas, estudando muitos anos, para chegar a uma consciência da verdade objetiva que consta nas Escrituras Sagradas. Então, nós recentemente, há um pouco mais de 2 anos, nós começamos a sofrer uma nova fase. Passamos por uma nova fase que nós vamos chamar, quando eu disser essa expressão, quando alguns dos pastores disserem essa expressão, quando alguns dos obreiros disserem essa expressão, vocês saibam que nós estamos nos referindo a esta terceira fase na qual estamos, que é a fase agora orgânica do ministério. Nós estamos numa fase orgânica. Nós vivemos uma fase rudimentar, dos rudimentos das coisas elementares. Tivemos uma fase teológica, e ambas, a rudimentar e a teológica, são necessárias, porque são degraus. Não tem como você chegar ao 10º degrau sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Então essa ascensão e essa mudança, ela é necessária e sadia, por sinal. Então essa terceira fase na qual estamos é uma fase mais orgânica. É uma fase em que nós agora vamos pegar todo o pensamento teológico, vamos tomar as verdades todas que nós compreendemos na Escritura, que nós conseguimos organizar de forma sistemática. Por exemplo, como a pessoa de Cristo, ao se tratar da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, segunda vinda de Cristo, reino milenar, salvação eterna, eleição e predestinação, esses temas todos que os irmãos conhecem muito bem, que nós aqui tratamos, agora esses temas nós estamos procurando extrair deles o suprassumo dessas verdades. Estamos querendo extrair o espírito dessa verdade. O espírito, a essência máxima, para que essas verdades não sejam meramente verdades objetivas dentro de um manual, dentro de um livro sistemático de doutrinas numa estante. Porque até então, o que nós percebemos? Que o nosso labor, muito válido por sinal, porque ele é a base desse terceiro momento nosso, ele é a base. Porque sem a Escritura, sem o conhecimento objetivo da Escritura, nós vamos naufragar nas mais diversas e perversas heresias, enganos.
Então, o nosso fundamento sólido é a Escritura quanto ao seu aspecto objetivo. Então, nós agora queremos tomar desse aspecto, dessas doutrinas bíblicas, extrair vida, extrair vigor, extrair virtude. Ou seja, estamos naquele momento em que essa palavra, ela será estabelecida efetivamente dentro de nós, no nosso coração, para que nós tenhamos agora uma experiência profunda. Para não ocorrer o caso, podemos colocar assim, de nós pegarmos toda a teologia bíblica, na sua pureza, na sua integridade, né, na sua ortodoxia, e nós então mandarmos encadernar essas doutrinas e fazermos aqueles livros de capa de luxo, bem de luxo, com aquelas folhinhas todas douradas, né? Aquela partezinha dourada, e colocarmos numa bela estante, e ficarmos todos os dias ali batendo e tirando pó, para que os livros permaneçam sempre conservados. Ou seja, tudo bem que dentro daqueles livros está lá o conteúdo de uma verdade pura, genuína. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado, encarnado, e que como homem ele sofreu uma morte na cruz do Calvário, substitutiva, uma morte vicária, uma morte remissora, uma morte capaz de salvar o homem dos seus pecados, e que ele sofreu a morte não somente do ponto de vista para nos salvar atualmente, mas nós somos perdoados de todos os pecados e portanto temos uma salvação eterna. Isso é muito bom, mas é preciso que essa palavra se torne em nós aquilo que Jesus disse em João, o Evangelho, lá no capítulo 6, versículo 63, ele disse: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. É isso que nós queremos. Quem quer isso? Quem quer ter uma experiência profunda da palavra que nós recebemos do Senhor? Uma experiência no espírito, no coração, para que você possa experimentar, viver o reino de Deus hoje. Como o Senhor disse, o reino de Deus não virá com visível aparência, porque ele está dentro de vós. É essa experiência que nós buscamos. Então nós chamamos essa terceira parte, ou melhor, essa terceira fase do ministério, de palavra espírito. Pastor, o que quer dizer palavra espírito? Para os irmãos entenderem isso, eu quero apresentar para os irmãos como que, depois de longos estudos da Escritura, nós estudamos a Bíblia desde sempre, mas enquanto ministério da palavra, nós estamos há 16 anos estudando este livro aqui. Mas não é estudando com revistinha de escola dominical, não. Aquelas revistinhas, 13 lições, já viram? Ou 12 lições? Não. Nós sempre tomamos este livro por objeto de estudo, de observação, de contemplação, de combate, de embate, de sorte a discernir o que consta aqui dentro. Porque esse ministério tem uma viva certeza, uma viva convicção, uma forte convicção de que Deus se revelou a nós por intermédio das Escrituras Sagradas. Nós sabemos disso. Nós não buscamos saber o que alguém disse no passado, ou o que alguém importante acha sobre isso ou aquilo. Nós sempre tomamos a Escritura como sendo o nosso porto seguro. Então são 16 anos trabalhando intensivamente na Escritura para compreendê-la. Um livro muito complexo. Não pense você que a Bíblia é simples. Até porque, se você pensar na sua composição, em primeiro lugar, ela foi escrita em 3 línguas arcaicas, que é o grego, o hebraico e aramaico. Então daí já estamos com um grande problema e uma grande complexidade, porque os textos originais destes livros aqui, que são 66, eles foram escritos em línguas muito distantes da nossa, que não tem parentesco, inclusive, com nossa língua. Isso já é um grande problema. Segundo, esse livro foi escrito dentro de um período muito longo. Ele foi escrito ao longo de 1.500 anos.
Ele não foi escrito tudo de uma vez só. Não. Foi escrito ao longo de um período. Ao longo de 1 milênio e meio ele foi escrito. Por mais de 40 autores diferentes. E esses homens que escreveram, profetas, apóstolos, historiadores, eles eram das mais diversas estratificações da sociedade. Aqui teve boiadeiro que escreveu o livro de Amós, era um boiadeiro, cuidava de boi. Aí escreveu o livro de Amós. Nós temos Isaías, que era um estadista, um estadista. Nós temos um matemático, um cientista, um matemático, e talvez, quem sabe, Moisés era um matemático. Embora, quando ele escreveu o seu primeiro texto, que talvez tenha sido o Salmo de número 90, ele tenha já perdido muito das suas habilidades intelectuais, porque ele esteve 40 anos no deserto de Midian cuidando de ovelhas. Nós temos então pastores de ovelhas como Davi, nós temos profetas, pessoas diversas, que ajudaram a escrever, como nós temos no Novo Testamento, pescadores, médico como Lucas, cosmopolita como Paulo. Paulo, um homem extraordinário do ponto de vista intelectual, alguém que conhecia de direito, conhecia de literatura, conhecia de línguas, um homem aberto para o mundo. Então foram mais de 40 escritores que nos trouxeram este livro ao longo de mais de 1500 anos. Inclusive esses homens estavam espalhados em 3 grandes continentes: Ásia, África e Europa. Então daí os irmãos veem que há uma complexidade ou não? E agora estamos aqui, há 2000 anos depois que o último livro foi escrito, há 2000 anos distantes, tomamos um livro do ponto de vista histórico, para nós, em relação a nós, antigo, antiguíssimo, e queremos compreendê-lo. Ainda há aqueles que abrem a Bíblia assim e lê: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, vou falar medo e não medo, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O que Deus quer dizer aqui para nós, hein, irmãos? Eu abri aqui, eu pedi para Deus, Ele trouxe aqui: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos. É medo, tá? Direi medo, porque aqui tem uma revelação. Aqui tem algo. Bem, eu não sei bem quem é o tal de Assuero, mas deve ser, o que eu sei é que um grande medo virá sobre a terra. Há quem faça isso, porque não compreende que a Bíblia é um livro que ele passa pela história dos povos, pela história dos homens. Um livro que não caiu do céu, não. Igual maná, não. Ele foi escrito dentro da existência humana, das complexidades humanas, dos deveres humanos, da cultura humana, do labor humano, da vida humana, das angústias humanas. Ou seja, este livro, ele tem algo divino, mas ele tem algo de humano. Ou não tem? Ele não caiu do céu. Não foi Deus quem escreveu. Ele inspirou. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele inspira os profetas e apóstolos para escreverem, porém as escrituras passam pelo homem. Então nós, depois de bastante tempo, nós chegamos a algumas conclusões, depois de muitos estudos, de muito labor, chegamos a algumas considerações que eu começo a expor para os irmãos neste momento, para você ter clareza do que está acontecendo conosco hoje. Saber onde estamos, por que estamos e como nós vamos caminhar. Então imagina os irmãos que nós compreendemos, mas não foi uma compreensão porque nós dormimos para sonhar, ou porque alguém disse que teve uma visão, alguém foi arrebatado para o céu, ouviu um varão diante de branco, trazendo numa bandeja, nada disso. As revelações às quais eu passo a dizer à igreja, são revelações que podem ser conferidas na própria Escritura. Quando se estuda a Escritura, ela própria fala acerca de si mesma. De modo que nós temos aqui 66 livros que são divididos da seguinte maneira pelos editores e por todos os teólogos do mundo inteiro. São unânimes ao dizer que existem os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam de Torá, que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Após este primeiro grupo de livros, segue-se então os profetas. Quando eu digo os profetas, porque há os livros históricos,
mas do ponto de vista histórico eles nada nos interessam, senão o aspecto profético que cada um deles nos traz, porque tanto é que o povo de Israel, os rabinos, os intérpretes da lei, e o próprio Jesus vão dizer claramente a lei, que é a Torá, e os profetas, que é exatamente a lei e então os profetas, e ainda poderia se acrescentar os salmos. E os salmos ficou numa categoria diferente de lei e profetas, porque eles são definidos como livros que podem ser cantados, são livros poéticos, de uma estrutura musical, pensemos assim. De todo modo, o pensamento do Antigo Testamento está em lei e profetas, porque tanto os livros históricos quanto os salmos, eles são vistos pelo seu aspecto profético, que eles então apontam para o futuro, que é o Novo Testamento. Então nós temos aqui a lei, temos os profetas, e aí então nós temos os evangelhos, que é o momento em que se narra a encarnação do Verbo. É o tempo da peregrinação terrestre do Cristo de Deus na pessoa de Jesus, que é o filho de Maria. Ou seja, o Verbo, que é o Cristo, se fez carne e enquanto homem foi chamado de Jesus de Nazaré. Temos, portanto, os evangelhos. E aí entramos na quarta parte, nós temos a lei, os profetas, os evangelhos, e por último nós temos então as epístolas, que constam dos escritos dos apóstolos, são as cartas apostólicas. Bem, quando nós olhamos então a escritura, dentro dessa estrutura que ela própria apresenta, o que nós observamos? Amados, aqui está um ponto crucial, em nome de Jesus, eu peço a sua atenção, abra o seu coração, e se nós compreendermos isso, os irmãos verão que bênção e que privilégio e que bem-aventurança o Senhor nos concedeu em conseguir contemplar isso. As irmãos vão entender qual é o valor deste ministério. Esse ministério, a palavra, tem um valor imenso em razão daquilo que nós conseguimos enxergar e até onde nós conseguimos chegar. Quando eu falo valor imenso, eu me refiro a você, enquanto ministério. Você é ministério. Você não é o ministério, mas você é ministério. Todos os membros deste ministério, até os virtuais, os membros virtuais, todos aqueles que compartilham do mesmo entendimento, constituem o ministério. Então nós temos que entender a nossa importância coletiva e individual nesse processo. Quando nós então contemplamos a escritura, nessa estrutura, lei, profetas, evangelhos e epístolas, o que nós percebemos? Nós percebemos que por meio destes livros que passam pelos homens, Deus foi se revelando aos homens sobre a terra. Deus foi se revelando. Porém, essa revelação, como a própria natureza ensina, é uma revelação progressiva. Ou seja, o Deus que é revelado nas epístolas, ele não é do mesmo modo lá na Torá. Por exemplo, Deus criou árvores, apareça árvores, pum, foi assim? Como é que vocês entendem lá em Gênesis capítulo 2? Deus criou árvores. Deus criou toda espécie de ervas, de relvas e de árvores frutíferas. Sim, mas como é que foi? De repente, já nasceu tudo grande? Ou Deus criou em potencial todas elas na terra? Tanto é que a ordem da Bíblia, de Deus é: produza a terra ervas, relvas e árvores frutíferas. Produza a terra. Deus ordena a terra, produza. Então agora a terra tem em si esse potencial. As sementes que nelas estão, nela estão, a semente, ela agora vai germinando. E ela vai crescendo até se tornar árvore. E essa é uma lei que não muda. Você depois tira daquela árvore o fruto e pega a semente, planta e novamente começa ali da semente e vai crescendo até tornar-se árvore. Não é assim que acontece? Isso é o aspecto, é a lei da natureza, que todas as coisas estão sempre progredindo de um estágio elementar para um estágio superior e ainda outro, até chegar na sua plenitude. Olhe, por exemplo, para uma criança que é concebida no ventre materno.
Um dia você foi apenas ali um óvulo fecundado. Quando você olha para a pessoa do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado aí, quem quer que seja. Essa pessoa aí já foi um óvulo fecundado. Você acredita nisso? Você crê nisso? Mas não tem nem que crer, né? Não tem o que fazer. É assim que é. Esse óvulozinho fecundado, com 4 semanas já tinha uma formazinha informe, uma forma informe. E aí daqui a 10 semanas, depois 20 semanas, depois tal, com 40 semanas, aí já nasce aquele... São 40 semanas? É isso mesmo? Nasce aquele bebezinho, já todo formadinho, ele tem tudo, mas não tem nada. Ele tem mãozinha, tem dedinho, tem olhinho, tem orelhinha, tem tudo, tripinha, coraçãozinho, tudo funcionando somente o básico. O que é o básico? Porque ele tem tato, mas não funciona ainda direito. Ou funciona? Ele tem visão, mas não funciona direito ainda. Ele tem cérebro, mas ainda não discerne, não pensa, não raciocina, não tem a lógica. Mas o essencial, que é o coraçãozinho, os pulmãozinhos, as tripazinhas, né? Tá tudo funcionando ali. O básicozinho da vida elementar, da vida rudimentar. Imagina agora que aquela criancinha um dia fez 5 anos, aí já fala, já corre, já tem uma expressão maior. Não houve um progresso? Não houve uma evolução? A vida é evolutiva nesse sentido. Até que um dia, depois vem a puberdade, aí começa uma fase um pouco mais... Puxa, eu não imaginava que seria assim as coisas. Puberdade é uma coisa complicada, né? Aí vem daqui a pouco esse jovenzinho, essa jovenzinha já está pensando em namorar, já vem os hormônios, daqui a pouco fica com 18 anos, jovem na faculdade, e daqui a pouco está com 30 anos, está casado, se reproduz, tem filhos, fica já velho, 50 anos de idade, um homem maduro, sabe o que quer. Não houve uma planificação ou não? A vida em potencial, ela é plena, mas na sua atualidade, nem sempre. Uma semente, ela em potencial, ela é plena, mas essa plenitude potencial precisa desenvolver-se. Esse sistema, esse modelo, essa lei natural, ela acontece na Escritura. Deus foi se revelando ao homem numa revelação progressiva. A revelação da Torá, do Pentateuco, a própria Escritura diz isso. Você pode ler, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, diz isso claramente. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz isso claramente. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz isso claramente. Nos fala o quê? Que a lei, enquanto a Torá, enquanto os livros de Moisés, ali nós temos uma revelação de Deus. Ninguém pode dizer que não tem. Tem uma revelação de Deus, mas é uma revelação rudimentar. A palavra rudimento vem de uma expressão grega que na sua raiz, o significado principal e primário, diz de um balbuciar de uma criança. Como é que é o balbuciar? A criancinha nasceu, ela não sabe falar, papai, mamãe, estou com fome, eu estou com febre, eu estou cansado, está doendo, não sabe conversar, não diz. Então ela fica ali com aquelas, vai tentando falar. Não é? Não é não? E aí o pior, a mãe entende. A mãe entende, o pai não entende. Agora a mãe entende. Daqui a pouquinho aquela coisinha vira gugu dadá. Não vira? Gugu dadá. Enfim. Então, essa linguagem infante, que não se pode discernir, porque não tem ainda as sílabas e as palavras e o raciocínio construído, não tem. É chamado de rudimento. Deus chama na sua palavra a Torá de rudimento. Não que Deus não tenha se revelado, Ele se revelou. Mas foi na infância da humanidade e, portanto, foi uma revelação ainda um tanto rudimentar, imprecisa. A prova disso, queridos, atenção. A prova disso é que a própria Escritura também chama aquela revelação de sombra. Ou seja, aquilo era apenas a sombra daquilo que haveria de vir. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei tem sombra
de bens vindouros, não porém a imagem real, não porém a imagem exata, não porém a substância daquilo que virá. A lei, portanto, enquanto sombra, ela dá a ideia de que existe algo. Quando você vê a sombra, toda sombra é a sombra de algo, ou não? Então você tem a ideia da existência, mas você não pode ter ideia da forma, ou melhor, uma ideia exata da forma. Você não pode ter uma ideia da cor, dos traços, do cheiro, da expressão. Ou pode? Até porque a sombra, ela tem uma característica que lhe é peculiar. É a distorção. Quem já viu a sua própria sombra refletida? Ela não fica às vezes muito grande? Ou às vezes muito gorda? Ou às vezes muito magra? Ou seja, a sombra tem uma característica, é a distorção. Ela sempre distorce, amplia, diminui, engorda. Ou seja, ela dá apenas uma ideia de que há algo, mas que ainda não se pode dizer exatamente o que e como. Até porque a própria sombra, o nome sombra, ou a ideia da sombra por si mesma já diz tudo: a ausência de luz. Você sabia que sombra é a ausência de luz? Por que, pastor, que é a ausência de luz? Nunca parei para pensar nisso. Eu pensava que sombra fosse um reflexo. Não, é exatamente o oposto. Para haver sombra, tem que ter uma luz que bate sobre um objeto. Como a luz não pode passar por dentro do objeto, porque ele não é translúcido, então a luz bate e aí ela vai passar pelos lados e por cima do objeto, e na parte que ela não pode passar, a luz não projetará do outro lado. A ausência dessa luz do outro lado do objeto é a sombra. Sombra é a ausência de luz. Será que isso não nos diz alguma coisa? Quando a Escritura diz que a Torá, a lei, era sombra de bens vindouros. Por isso que depois vieram os profetas. Atenção para esse detalhe, por gentileza. Eu peço que ninguém vá embora hoje, porque eu preciso de vocês até o final do culto para entender essa mensagem, sobretudo. Entender isso. Vieram os profetas e viram que o povo de Israel tomavam a Torá ao pé da letra. Ou seja, isso é isso, façamos isso. E foi observando que, ainda que eles tivessem uma estrita obediência ao cumprimento dos ritos que estavam na Torá, faltava-lhes algo. Faltava o quê, pastor? Faltava o espírito daquela palavra. Quando se pega a palavra nua e crua, a sua palavra fria, você jamais pode entender a intenção daquele que a pronunciou, daquele que a escreveu. É preciso que, ao você tomar uma palavra, você procure abstrair o significado mais profundo, sobretudo intencional daquela palavra. Foi por isso que Jesus Cristo, uma vez, falando para os escribas e fariseus, falou assim: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e entretanto vocês desprezam as coisas mais importantes da lei. Olha aqui em capítulo 23, né, de Mateus, Jesus fala essas palavras, 23. O versículo anterior, ele está dando um exemplo, dizendo o seguinte: vejam, vocês engolem um camelo e coam o mosquito. Pastor, o que significa o mosquito e o que significa o camelo? Alguém pergunta. Ah, camelo deve ser, o que deve ser? Não, não é nada, camelo é camelo. E mosquito é mosquito. Agora, dentro da ideia lá o que significa engolir um camelo e coar um mosquito? Ou seja, vocês fazem questão das coisas pequenas, porque você está coando um mosquito. Tira o mosquito daqui, tira. Olha que nojento esse mosquito aqui. Aí a mulher vai lá, ô homem abusado, aí tira o mosquito. Aí daqui a pouco você vai e engole um camelo. É engraçado. Você tirou o mosquito, se preocupou com o mosquito, e o camelo, que é muito maior, você nem percebeu e acabou engolindo o camelo. Ou seja, Jesus disse: você se preocupa com as coisas mínimas, sem importância,
por o conjunto das coisas, e aquilo que é mais importante vocês não percebem, vocês ignoram. E aí em seguida ele diz: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Esse dízimo do endro, do cominho e da hortelã é um mosquito, é as coisas pequenininhas. Porque ele citou o endro, o tamanhozinho, o cominho, a hortelã, aquelas folhinhas. Agora vocês estão deixando passar e escapar as coisas mais importantes, que são os camelos. Aí ele disse: é a justiça, a fé e a misericórdia. Ué, mas as coisas mais importantes da lei, a justiça, a fé e a misericórdia? Sim, porque isto são o espírito da lei. Justiça, fé e misericórdia é o espírito da lei. Mas o povo de Israel nada queria saber, sobretudo os líderes, a liderança religiosa, de fé, justiça e misericórdia. Eles queriam saber de matar o animal, o sangue esguinchar, e depois pegar aquele sangue todo, passar na base do altar, aquela carnificina toda, aquelas festas, aqueles cultos, aquela parte ritual, mas não estavam preocupados com um espírito de justiça, de fé e de misericórdia. Então o próprio Jesus disse que era preciso que se interpretasse corretamente a lei a partir do seu espírito. Por isso vieram os profetas corrigindo o povo de Israel quanto à compreensão e aplicação correta da lei. Os profetas vieram no nível num nível superior à Torá. Eles vieram para dizer: saiam do rudimento e venham para uma compreensão espiritual da lei. Saiam da objetividade e venha para uma experiência interior do significado da lei. Entretanto, veio depois Jesus Cristo nos evangelhos. E aí logo ele teve um grande problema. Os irmãos sabem que ele foi acusado de que ele estava o quê? Que ele tinha vindo abirrogar a lei e os profetas. Um dia eles disseram assim: olha, esse tal de Jesus aí está abirrogando a lei e os profetas. E ele disse: não penseis que eu vim abirrogar a lei ou os profetas. Eu não vim abirrogar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Ou seja, eu vim pegar a lei e os profetas e elevar ao seu verdadeiro lugar, em realidade. Jesus é a realidade da lei e dos profetas. Nele, corporalmente, tudo que há na lei e nos profetas ganha substância. A lei e os profetas apontavam para Cristo. Chegando no Cristo encarnado nos evangelhos, nós vamos encontrar um nível ainda mais superior de revelação. É Deus se revelando. Interessante que para muitos talvez digam assim: então vamos parar por aí, porque Jesus Cristo é a plenitude, então chegando nele tudo se encerra. Mas o próprio Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 13 em diante: olha, eu tenho muitas coisas ainda para falar para vocês. Há muita coisa a revelar, mas vocês não estão prontos agora. Olha o princípio da revelação progressiva. Vocês ainda não estão prontos, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ou melhor, eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, ainda haverá mais um estágio de revelação. Poxa, a lei estava boa, mas era rudimentar. Vamos para os profetas, foi bom, mas ainda tinha Cristo, a palavra encarnada, foi bom, mas ainda virá o Espírito da realidade. Palavras de Jesus Cristo. E essa revelação, portanto, ao chegar nos apóstolos, eles nos legaram as epístolas, que foi o conceito concreto, objetivo e no maior grau de revelação acerca de Deus e do seu supremo propósito nas epístolas. Quando você lê as epístolas, você ali não encontra fábulas, não encontra genealogias, você não encontra a lei de Moisés, você encontra apenas ali a revelação mais pura e cristalina acerca de Deus, de Cristo e de sua obra. Alguém poderia dizer: pastor, mas por que Deus faz esse tipo de coisa? Assim, tem que ser progressivo. Por que ele não trouxe logo tudo de uma vez? A questão da revelação progressiva não está em Deus. Não é porque Deus quer complicar as coisas. É porque como esta é uma revelação para os homens,
E é uma revelação que passa pelos homens, porque homens escreveram, nos legaram. Então, essa revelação, ela tem que ser progressiva, ela precisa ser paulatina, porque ela precisa acompanhar o próprio homem na sua evolução intelectual, na sua forma de entender as coisas. Querem ver uma coisa? Hoje em dia, não se é mais concebido a um pai, eu não me refiro nem à lei dos homens, não me refiro à nossa própria humanidade. Não é concebida mais essa ideia de um pai bater no filho. É concebida essa ideia? O pai pegar e bater no filho. Ah, porque eu amo e taca a cintada nas costas, fica aquele vergão. É porque eu te admiro e pá. E é porque eu quero o seu bem e lá vai a lapada para cima. Isso nos lembra o tempo em que os homens escravizavam outros e batiam. Sim ou não? Isso nos lembra quando o homem pega um animal e fala assim, ó, por que você bate no cavalo? Ó, porque ele não me obedece. Eu quero que ele ande, ele não anda. Então eu tenho que dar uma chicotada para ele me obedecer. Aí você vai e faz o mesmo com o filho. Enfim. Mas não se concebendo hoje em dia mais essa ideia, porque haveria ou há muitos outros meios de você educar o seu filho. Mas eu pergunto, você concebe hoje alguém comprar um outro homem, um ser humano, porque ele é negro, e você fazê-lo seu escravo, para que ele lave a sua louça, limpe o seu chão, arrume sua casa, capine o quintal, troque as lâmpadas da casa, e fique de vigia à noite para ninguém roubar a sua casa, e vai pagar suas contas, e vai buscar água, e vai fazer isso, aquilo, outro, e quando ele não faz certo, você coloca ele no tronco, e você dá umas 30 lapadas nele, chicotada, e se ele teimar, você coloca ele num calabouço preso, por 3 ou 4 dias, depois tira, e vai trabalhar de novo sem ganhar nada. Você concebe isso hoje? Não concebe? Por que você não concebe isso hoje? Se isso já foi tão natural em tempos atrás. Ou não foi natural? Já houve tempo em que os homens olhavam isso com naturalidade, com aceitabilidade. Ora, os homens faziam isso outrora numa tranquilidade, porque eles tinham uma consciência, de certo modo, apaziguada pela compreensão que eles tinham. Achavam justo isso. Achavam justo. Mas esse homem, ele o quê? Ele evolui no seu entendimento e ele vai deixando essas coisas arcaicas para trás. Quanto mais o homem evolui, mais ele vai abandonando as coisas. Querem ver um exemplo prático aqui? Já teve época aqui neste ministério em que nós estávamos preocupados com a cor das unhas das irmãs. Nós dizíamos que não tinha problema pintar a unha, mas olha lá quando você for pintar. Aí as irmãs pintavam daquele rosinha clarinho, a Rosilene pintava de jeito nenhum. Ela era mais santa que as outras. As mais pecadoras pintavam de rosinha clarinho. Agora as mais santas, que na época era a Jane, era a Silvia e a Rosilene, as três, aí eram as mais santas, Santa Rona, não pintavam de jeito nenhum. E ficava aquela que era feia. A mais pecadora, eu acho que era a mulher do Fernando, a Andréa do Gilvan, que elas pintavam de rosinha. Pecadora, isso é... Tô mentindo, Rosilene? A Rosilene ficava só olhando para a Rosa assim. Daqui a pouco, pastor, tem que dar um jeito na igreja. Os irmãos estão se perdendo, o que foi? Olha para a unha da Rosa para você ver. Mas isso foi um tempo, não passou? Aí de repente, do rosinha foi para né? Café não, café por último. Calma, o café já é preto já. Não, aí foi para um lilás. Daqui a pouco estava no vermelho. Ou já está no preto já. Mas nós abandonamos isso. Por que nós abandonamos isso? Porque o que tem a ver se a sua unha é branca, preta ou vermelha? O que tem a ver? A unha, a cor da unha, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Porque o que tem a ver, o que vale é aquilo que procede do coração. Isso vale. Jesus disse, olha, o que está fora do homem não contamina. Para de bobagem. Agora, o que vem de dentro, se preocupe. Se preocupe porque procede das intenções, procede do coração, procede da mente. E isso sim, contamina o homem. Então, quando o homem evolui, ele vai largando essas coisas para trás. Vai deixando essas coisas que não têm nada a ver. E vai então buscando as coisas verdadeiramente necessárias e importantes. É como uma criança que um dia o carrinho para ela foi tudo. De repente ela não quer mais o carrinho, ou não quer mais a boneca.
Aí chega na fase adulta, ninguém quer saber de pirulito mais. A Manu, quando vai ao mercado, à padaria, papai, compra uma balinha, um pirulito. Daqui a uns dias ela vai querer saber disso mais, vai querer outra coisa. Papai, me compra uma roupa, me compra isso, me compra um carro. Mas só? Porque vai aumentar, a consciência vai crescendo e a pessoa vai se libertando das coisas desnecessárias e próprias da infância. Então vocês imaginam agora que depois da lei vieram os profetas e são fases, portanto. São fases que vão passando até se chegar na verdade mais cristalina do ponto de vista objetivo, escrito aqui nessas páginas do Novo Testamento, vamos dizer, mais particularmente nas epístolas. É o momento em que a verdade de Deus alcança o seu ápice de revelação aos homens, de sorte que o próprio Judas diz na sua epístola que a verdade nos foi entregue de uma vez por todas. A partir daqui ninguém pode acrescentar mais nada, absolutamente. Agora, em que consiste, portanto, a importância de tudo isso? Para os irmãos terem uma ideia, alguém poderia nos acusar dizendo: pastor, vocês estão, quando vocês classificam a Bíblia em rudimento, profetas, tal, até chegar nessa tal de plenitude da verdade, vocês estariam dizendo que não há valor real nas páginas, ou que seja, nos livros, ou nas etapas anteriores. E eu diria para os irmãos, ontem nós aqui numa reunião de obreiros, eu construí uma metáfora, o pastor Giovanni me ajudou a construir o entendimento da metáfora, inclusive cooperando com alguns conceitos, que hoje eu vos apresento, para que os irmãos entendam exatamente como você vai considerar a estrutura e o olhar às Escrituras do ponto de vista da sua revelação e do seu aspecto progressivo. Pensem num diamante. Pensaram? Bem, mas eles pensaram num diamante todo já trabalhado. Vamos imaginar o diamante lá dentro da terra, ainda no seu estágio ou estado natural, estado de natureza, lá dentro. Ele tem valor ou não tem valor? É lógico, senão ninguém iria lá buscar. Mas lá dentro da terra, ele está no escuro, é um valor escondido, mas é um valor. É um valor que ainda é uma pedra que ainda precisa de ser trabalhada muito para chegar a ser uma joia. Então aquele estado bruto tem um valor. O diamante, enquanto um valor bruto, enquanto mineral, está na Torá. Quando eu olho para a Torá, eu vejo uma terra bruta com uma joia que é a revelação de Deus, ou melhor, com uma pedra preciosa, um diamante, que é a revelação de Deus, porém está ainda incrustada nas pedras, na profundidade. Ainda é preciso que se retire ela de lá, para que de mineral ela se torne minério. Quando alguém vai lá e tira, e já tem a pedra aqui, minério, na mão, extraída, nós temos os profetas. Ou seja, é a mesma pedra, é a mesma preciosidade num estágio avançado. Entenderam ou não? Só que agora ela está ainda cheia de muitas coisas em volta dela, presas, e ela precisa de uma burilação. Tirar as arestas, tirar o excesso. E isso acontecerá quando vem Cristo. E ele faz então essa burilação. Vai tirar todas as arestas, todos os excessos que ainda estão ali, para ficar apenas a pedra bruta, mas a pedra pura, somente a pedra. Nós temos Cristo. Mas ainda essa pedra precisa de uma lapidação. Ou não precisa de uma lapidação? Ganhar aquela forma bonita de diamante. É quando vem então os apóstolos e pegam aquela pedra que estava lá na Torá, não estava? Que estava com os profetas, não estava? É a mesma pedra que veio com Cristo, e ele então lapidou aquela pedra, ou burilou, e agora então vem os apóstolos para lapidar, fazer os prismas, para que ela se torne então uma pedra preciosa. Só que aí nós paramos aqui e entendemos algo. Quando Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, nós entendemos pelo próprio versículo, a palavra, o verbo conduzir, guiar, dar a ideia de que o Espírito da verdade
iria guiar interiormente cada um nesta revelação agora, que deixa de ser objetiva para ser agora pessoal. É quando as palavras compreendidas de Cristo se tornam para mim espírito e vida. Porque as palavras de Cristo podem ser compreendidas como verdades, mas pode ser que não seja ainda em mim esta vida, esse espírito e vida, essa experiência de vida. Os irmãos entendem isso, pessoal? Então, esse estágio que é o quinto, porque passamos do minério, ou do mineral, Torá, para o minério, que é a pedra extraída, os profetas, a pedra burilada em Cristo, a pedra lapidada nos apóstolos, é a mesma pedra. Falta então esse quinto aspecto, que é o aspecto de quando essa verdade, ela salta da Escritura e se constitui vida dentro de você. Essa palavra Espírito, palavra se tornou para mim Espírito e vida. E esse quinto aspecto, com a cooperação do pastor Giovanni, eu falei: Giovanni, como nós vamos chamar esse quinto aspecto dentro dessa metáfora? Criamos a metáfora para ilustrar, para que todos entendam que a Bíblia como um todo, ela contém uma revelação preciosa, que é um diamante, que é a pessoa de Deus e do seu Filho, né? Sua obra, mas que estava no estágio de mineral, depois foi para minério, foi extraído, depois foi burilada, tirada das arestas, depois foi lapidada. E o quinto estágio, que é palavra, espírito e vida em nós, essa palavra que já não consta somente aqui, mas como diz o apóstolo Paulo, ela foi inscrita nos corações. Vós sois cartas de Deus, escrita por nós, apóstolos, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Quem quer se tornar aqui uma carta escrita pelo Espírito Santo? O que é uma carta escrita? É quando olharem para você e lerem em você a vontade de Deus, que aqui consta objetivamente. Você é uma carta viva, escrita e lida por todos os homens. Que maravilha. E eu falava: Giovanni, como nós vamos chamar esse quinto aspecto? Ele falou: senhora, se a pedra, se o diamante um dia foi mineral, se sendo extraída se tornou minério, se ela foi burilada para tirar as arestas, se ela foi lapidada, tornou-se uma pedra já lapidada, só falta agora pegar essa pedra e colocá-la no engaste ou nos engastes do anel. É a joia nos engastes do anel, presa ao anel. Aí eu fui tomar meu banho pensando, essa pedra, essa joia presa no engaste ou nos engastes do anel. Fiquei pensando isso. Falei: olha, o anel em relação à pedra é o suporte que a faz ficar lá, exposta, exibida, para que todos olhem. Olha o diamante. Não olha exatamente para o anel, mas o anel é o suporte. Então você é esse suporte. Você é esse suporte que vai pegar essa joia, essa revelação na mais pura, né? na sua pureza, já agora totalmente lapidada, e você é que vai levar essa joia para ser exibida, para ser mostrada, para ser revelada àqueles que ainda não a conhecem. É o anel enquanto aquele que é o suporte dessa pedra. Sou eu, e é você, e é cada um de nós. Bem, mas a metáfora, ela tem esse sentido de você compreender que essa joia, agora totalmente já pronta para ser exibida, ela sempre esteve em toda a Escritura, apenas passou por um processo, né, até chegar neste momento. Pastor, mas eu não compreendo exatamente. Não sei, você fala essas coisas assim, eu fico até achando legal, interessante, mas eu não entendo em que consiste essa verdade no engaste do anel, essa verdade, enquanto a verdade na sua revelação máxima. Ué, sempre não foi assim, não? E aqui agora entra um aspecto principal que eu quero dizer para vocês. Pastor, eu não vejo assim essa importância toda ministerial. Bem, uma vez que você compreendeu a Bíblia por este ângulo, saiba que você agora terá respostas para muitas coisas que outrora você não tinha. Os cristãos, de uma maneira geral, sobretudo os cristãos evangélicos, eles dizem a Bíblia de uma maneira misturada, e eles não entram muito em detalhes, porque se você entrar em detalhes, eles vão dizer: para de, você está se rebelando, ou então você vai se tornar um crente frio. Vai orar, meu irmão,
Sai da carne, vai para o Espírito. Você não tem que discutir méritos, você apenas se encher do Espírito, falar em línguas e pronto, e evangelizar. Trazer crente para a igreja, ponto final. Dar seu dízimo e não falar mais nada. Está tudo certo. Agora, quando você contempla a Escritura desse ponto de vista, você primeiramente compreendeu como funciona este livro. Como funciona? Pastor, como assim como funciona? Para mim é tudo uma coisa só. Ah, é? Se para você é uma coisa só, vamos dar apenas um exemplo. Estava lá Moisés no Monte Sinai. Abra sua Bíblia rapidamente aí, por gentileza, em Levítico capítulo 20, versículo 10. Moisés no Monte Sinai recebeu a lei de Deus. E aí diz assim o texto, ó, Levítico capítulo 20, versículo 10. Quem aqui acredita na palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então deixa eu ver se você acredita nisso aqui. Se um homem adulterar, não responda, mas você já deve ter adulterado. Possivelmente. Não precisa dizer, pastor, eu que... Não precisa não. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Digam amém. Digam amém. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, vocês levarão ambos, adúltero e adúltera, a um vale. Cada um pega uma pedra maior que você puder, que couber na sua mão, e atirem nos dois. Deve matá-los por apedrejamento. Amém? Faremos isso então? Nós vamos desobedecer? Você vai desobedecer a Escritura? Olha aqui, ó. Diz ou não diz isso aí? Você vai obedecer ou vai desobedecer? Você responde, eu não vou nem obedecer e nem desobedecer. Eu vou compreender. Isso aqui é o modo como se dizia na infância da humanidade, porque os homens da antiguidade não conseguiam pensar com a mente do homem do século 20 e 21. Logicamente que não. Aí então, mas muito antes de nós mesmos, levaram lá a Jesus uma mulher pega no flagrante ato de adultério. João capítulo 8. Rapaz, mas pensa nos fariseus que puxavam aquela mulher nua, porque ela foi pega no flagrante ato de adultério, ela não estava vestida. Ou estava? E eles, muito bondosos, falaram assim, não, minha senhora, por gentileza, não queremos ver a sua nudez. Por gentileza, vista a sua roupa, que nós queremos te levar para o mestre. Foi assim? Não. Levaram a mulher, irados, com pedras nas mãos. A multidão, faminta por sangue, jogou ao pé de Cristo e disse, olha, mestre, vem cá. Presta bem atenção o que o senhor vai responder. Fique esperto, Jesus. Porque esta mulher foi pega no flagrante ato de adultério. E na lei, mais precisamente em Levítico, capítulo 20, versículo 10, consta que esta mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Os fariseus são tão tolos que eles não tinham que dizer, e tu, o que dizes? Deve ser apedrejado e, portanto, pegue a primeira pedra de Jesus e nos ajude a apedrejar, porque tem que assim que tem que ser cumprido. Quando eles perguntam, e tu, o que dizes? Eles constroem aqui uma estrutura, como quem diz, o que se diz então, fora desse período, no tempo da graça? E tu, o que dizes? Já cria essa estrutura de transição para um outro momento. E Jesus então diz, olha, fala o seguinte, está mesmo escrito na lei? Está, deixa eu ver. Aí trouxeram? De fato. Se um homem adulterar, não tem jeito. Bem, já que não tem jeito, façamos o seguinte. Qual de vocês aqui, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ué, mas todos têm pecado, mestre, você está doido? Ué, então todos deveriam morrer. Porque se todos têm pecado, e o salário do pecado é a morte, todos então deveriam morrer. Portanto, está aí, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, toda a multidão abandonou aquele momento, saiu diante de Cristo, ficou só Jesus e a mulher,
E talvez a mulher dissesse assim: bem, agora ele vai dar a primeira pedrada, porque ele não tem pecado, então ele pode. E aquele único que podia disse: eu também não te condeno. Mudou? Esse espírito aqui, ó, de Cristo, é a revelação de Deus em realidade. E aquilo que havia no Antigo Testamento que mandava apedrejar era o rudimento, passava pelo homem que não podia compreender. Por isso que a palavra de Deus, ela vinha manchada pelo próprio homem, manchada pelo próprio entendimento desentendido do homem, vinha misturado, porque o homem não tinha condições. Por isso que a revelação, ela é progressiva. Se alguém disser que não muda, você mostra esses dois textos, João 8 e Levítico capítulo 20, versículo 10, e manda ele explicar. Vão falar: não, mas isso aqui era a lei de Moisés. Eu não falei que não era a lei de Moisés. Aqui Levítico diz que Deus mandou fazer isso. E agora vem Jesus e diz para não fazer. Mudou ou não mudou, pessoal? Hã? Obrigado, Roger, valeu. Obrigado também, Tiago. Mas os outros não vão falar: mudou ou não mudou? Bem, eu poderia citar aqui dezenas de exemplos desses, mas eu preciso continuar dizendo então que, uma vez compreendida a estrutura e como se estrutura, portanto, a Bíblia Sagrada, e isso Deus nos deu essa graça de ministerialmente saber disso. Não que não haja pastores que saibam disso, não. Há pastores e muitos que sabem disso, só que eles não ensinam isso para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não tem que saber disso. A igreja tem que trazer o seu dízimo, e ponto final. Porque se a igreja começa a saber dessas coisas, você começa a se encontrar com a sua liberdade em Cristo, e aí eles vão perder todo o poder de manipulação. Aqui nós estamos no caminho inverso. Aqui não tem ninguém manipulado, está todo mundo livre e solto. E nós, pelo poder da verdade, estamos tentando gerar algum temor a Deus e não a mim. Estamos tentando nos unir em amor uns aos outros, e nós em relação a Deus com temor, para compreender que Deus nos deu a graça de ter essa revelação coletivamente enquanto igreja. Agora, quando você entende isso, você vai se deparar com vários temas da Escritura, e você vai observar que o tema mais importante da Bíblia é Deus. Ou não é Deus? Porque Deus é a origem, fonte de tudo. E quando então você tem um entendimento distorcido de Deus, tudo que você vier a conceber enquanto doutrina será distorcido. Ou seja, se você tem uma má compreensão acerca de Deus, fonte, origem, início de tudo, é possível que você conceba as demais doutrinas bíblicas de maneira correta? Se você começou equivocadamente, você vai continuar equivocado sempre. Por isso que temos que corrigir primariamente a ideia de Deus. Atenção, igreja, nós estamos de uma maneira inédita no nosso ministério. Não hoje, eu digo já esses dias, nós estamos corrigindo a nossa visão acerca de Deus. Querem ver uma coisa? Irmã Andresa falou aqui agora no louvor. Irmão, vamos cantar uma canção. A canção que o irmão Israel fez. E ela vai dizendo que Cristo morreu por nós, nosso substituto e tal. Mas num dado momento tinha uma frase no hino. Está no CD que os irmãos compraram, que foi gravado aqui no ministério. Um momento dizia: era Deus cravando os pregos em seu filho. Era Deus cravando os pregos em seu filho. A frase dizia. E aí quando nós começamos a corrigir a nossa visão acerca de Deus, nós descobrimos algo maravilhoso. Não era Deus que estava pregando os pregos no seu filho. Não era, pastor? Não, absolutamente. Afinal a Bíblia declara: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus não estava crucificando, Ele estava sendo crucificado. Ele estava recebendo toda aquela violência sobre si. Pastor, eu aprendi a vida todinha que o pai estava castigando o filho para poder perdoar o homem. Exatamente o contrário disso. Ele estava sofrendo toda aquela violência, sim, no lugar do homem, mas ele estava recebendo o salário de quê? Do pecado. Não era de Deus, era do pecado. Porque o que é dito na Bíblia em Romanos 6:23? O salário do pecado é o quê? De quem que é o salário? Mas o dom gratuito de quem?
é a vida de Deus, brota o quê? Vida eterna. Agora é o pecado que requer o salário. O pecado ele requer, ele exige a morte do homem. É como que Satanás, tomando ou se apropriando da lei de Deus, dissesse: olha, Deus, esses aqui são todos meus e eles deverão morrer porque eles pecaram, e eu tenho aqui o aguilhão da morte, que é a lei, e eu exijo, portanto, a morte dele. A exigência legal é da parte do maligno. E Deus, então, em amor, ele diz: não, se for para o homem sofrer isso da parte do mal, eu sofrerei no lugar do homem. Isso é muito claro quando em 1 João, capítulo 1, versículo 5, João diz assim: olha, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Quem acredita nisso? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E quando então João começa a desenvolver na sua epístola o conceito de luz e trevas, ele vai dizer que a luz é vida e a luz é amor. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8, porque Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. E ele vai definir então as trevas como sendo o ódio. O ódio que se manifesta nas mais diversas formas de violências. Por isso que João vai dizer claramente que não devemos nós amar nossos irmãos como fez Caim. Porque Caim, ele dizia amar o seu irmão, mas ele disparou uma grande violência contra o seu irmão, matando-o. Portanto, a luz e as trevas, elas estão para Deus e Satanás. A luz para Deus é amor. E a maior manifestação de amor é a entrega do Filho por nós. Ao passo que as trevas estão para Satanás, essas trevas se manifestam, essas trevas, elas brotam o ódio, elas referem-se ao ódio que se manifesta nas mais diversas formas de violências. De sorte então, que nós começamos a fazer uma correção acerca de Deus. Nós precisamos conhecer Deus como Deus é de fato. Pastor, mas então por que lá no Antigo Testamento Deus mandava matar as pessoas todas? Lembra lá? Deus mandava Moisés cortar a cabeça das crianças, dos velhos, dos novos, lembra? Apedrejar e tal. E aí eu não tenho muito para explicar para os irmãos sobre isso, mas eu tenho algo a dizer categoricamente, que João, o evangelista, no seu evangelho, ele diz o seguinte: olha, atenção vocês todos aqui. Ele diz: olha, a lei, não Moisés? Aqui ó, a lei foi dada por intermédio de Moisés. João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Entenderam bem a relação? A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Agora a lei foi por meio de Moisés. No versículo seguinte, 18, ele faz uma declaração que revela muita coisa. Ele diz: olha, ninguém jamais viu a Deus. Moisés trouxe a lei? Moisés viu a lei? Ou melhor, Moisés trouxe a lei? Moisés viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Moisés, portanto, embora tenha trago a lei num tempo antigo, ele não pode falar muito acerca de Deus. Ele não sabe muito. Ele não conhece a Deus porque ele não viu a Deus. Pastor, não despreza Moisés. Não estou desprezando, estou declarando o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Aí em seguida ele diz: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem? O revelou. Quem foi que revelou a Deus? Foi Jesus? Não foi Moisés? Moisés trouxe a lei? Moisés viu a Deus? Quem revelou o Filho? Então, quando eu olho para o Filho, eu sei exatamente quem é Deus. Quando eu olho para a lei, eu não tenho uma compreensão exata, porque a lei é sombra e figura. Abra sua Bíblia para nós podermos encerrar em 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Vamos começar do versículo 3 em diante. Atenção. Mas se o nosso evangelho
ainda está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha, aqui diz: para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é... A lei é a imagem de Deus? Cristo é a imagem de Deus? Quer saber como é a imagem de Deus? Olhe para Cristo. Versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E o 6 diz uma palavra maravilhosa: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de... Quando é que se obtém o conhecimento de Deus? É olhando na face de Cristo. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Aquilo que Cristo praticou e aquilo que Cristo ensinou é a expressão do Pai. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós constatamos verdadeiramente que Deus é amor. Então nós temos 2 pontos a exaltar neste momento, finalizando. Primeiro, nós precisamos experimentar isso. Amém, igreja? Diga para o seu irmão: nós precisamos experimentar isso. Segundo, queridos, nós precisamos ensinar isso para outras pessoas. Ou não? O nosso ministério recebeu muito de Deus. O que nós falamos aqui essa manhã não representa 1%. Nós fizemos apenas um panorama da nossa história para explicar o que nós estamos fazendo aqui. Experimentando e sendo usado por Deus para levar isso adiante. Irmãos, em nome de Jesus, mais do que nunca, se você entendeu o nosso caminhar, entendeu o propósito desse ministério, que é experimentar isso e ensinar isso aos outros homens, eu quero pedir a sua colaboração. Quero que você estenda a sua mão. Vamos caminhar juntos. Eu, Alexandre Rodrigues, particularmente, preciso de cada irmão. Hoje a igreja está bonita, tem bastante irmãos aqui hoje. Que maravilha. Mas não vamos deixar de congregar, como diz a Escritura em Hebreus capítulo 10, versículo 26, ou que seja o 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Venham em nome de Jesus. Inclusive, na quarta-feira que vem, a 8, atenção, nós vamos começar um novo estudo. Nós vamos encerrar Gálatas na quarta-feira e vamos começar na outra quarta-feira o estudo de Hebreus. Olha só, Hebreus, 2 pontos. Atravessadores de rios, um convite à maturidade. É o tema que nós vamos trabalhar de quarta-feira a 8. Então você é convidado a vir para conhecer melhor essa mensagem. E eu quero então convocar a igreja, em nome de Jesus, a que você se una a nós, para nós nos fortalecermos. E uma vez fortalecidos, nós podemos então levar essa palavra a outras pessoas. Como já estamos fazendo, mas nós estamos lentos, perdemos um programa de televisão. Nós precisamos agir, porque nós temos responsabilidade. Porque se Deus nos deu, não nos deu para ficar somente para nós, mas quer nos fazer canais de bênçãos para outras pessoas. Irmãos, diariamente, em nome de Jesus que neste momento nos contempla, diariamente eu recebo dezenas de e-mails de pessoas dos diversos lugares do Brasil e do exterior, clamando, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, nos socorra, porque nós não temos mais o que fazer aqui onde nós moramos. Não temos igreja, nós estamos sendo explorados, estão mentindo, o evangelho perverso. E nós descobrimos o seu ministério pela internet. Nós estamos aqui sem ter o que fazer. Pessoas da Bahia, pessoas do Pernambuco, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Goiás. E nós então, eu fico pensando: Senhor, o que eu vou fazer? Irmãos, eu sozinho não posso fazer nada. Eu sozinho não faço nada. Agora, se todos nós nos unirmos, todos nós,
aí nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Amanhã, Deus acrescenta mais 10 pessoas, nós vamos ser um pouco mais fortes. Depois Deus traz mais 50, seremos mais fortes. E quanto mais nós crescemos, mais fortes nós seremos e mais nós poderemos levar essa palavra. Deus quer nos usar. E nós podemos nos unir de várias maneiras. Primeiro, acreditando no ministério. Coração, sendo um, tendo o mesmo sentimento, o mesmo desejo. E podemos ajudar em oração, orando: Senhor, abençoa, Senhor, supre, Senhor, sustenta, Senhor, revela, Senhor, nos levanta, nos mantém, nos conserva. E uma outra maneira também é ofertando para que nós possamos manter aquilo que nós já temos hoje, que está sendo muito difícil. Eu quero te chamar para você se unir a nós, nesses 3 aspectos, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem nos falado, só basta nós agora respondermos positivamente. Tá bom? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.